Preciso da fórmula para o meu filho. Não sei nem por onde começar. É um monte de nome, um monte de preço, fórmula para isso, fórmula para aquilo. Cris, pelo amor de Deus, me ajuda. Calma, respira e fica nesse vídeo até o final que nós vamos esclarecer todas as dúvidas sobre fórmulas infantis com o especialista. Salve, amantes da pediatria! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pé de Moleque, o podcast pediatria mais irado desse Brasil. Eu sou Cristiano Moraes, pediatra, falando diretamente dos estúdios da Fornexus Digital. E hoje nós vamos falar sobre fórmulas infantis. E para falar desse assunto, uma autoridade, hein? A doutora nutróloga, pediatra, minha amiga, que trabalha comigo, que aceitou o meu convite, eu estou muito feliz com ela. Seja muito bem-vinda, doutora Bruna Junger. É assim? Isso. Falei certo? Falou Acabei de aprender a pronúncia desse nome parabéns, difícil. uma estrelinha, ganhou uma estrelinha. Maravilha. Seja muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar o convite. Obrigada a você, Cris. É uma honra estar aqui, adorei a ideia, adorei o podcast. E acho que é super válido a gente tratar desse tema, porque é um tema que gera muita dúvida, né? Primeiro que é um tabu falar de fórmula, porque, né, contradiz tudo do aleitamento que a gente ouve, que a gente prega, mas às vezes é necessário. Então, assim, acho super importante a gente esclarecer dúvidas mesmo, abordar o tema assim de maneira de peito aberto, né, para a gente falar disso, botar os pingos nos is, né? Maravilha. Ó, para quem não te conhece, fala um pouquinho de você, da sua formação, da sua área de atuação. Então, sou pediatra de formação, especializada em nutrologia pediátrica e atuo nessa área há 14 anos já, né? Então, do consultório ao hospital. Assim, eu tenho uma paixão em agir dentro do hospital, né? Já tenho muito mais tempo dentro do hospital, mas também faço atendimento no consultório. Atualmente, nem tanto, mas também faço nutrologia de consultório também. Que assim, são duas vertentes bem diferentes, né? A nutrologia do hospital e a nutrologia do consultório. Tá, olha só, nutrólogo hoje em dia tá na moda, né? Tá Todo na mundo moda. resolveu ser nutrólogo. É. Mas me fala aí, um nutrólogo, vamos dizer assim, clínico, né? Que trabalha aí com a sua área de atuação. O que faz um nutrólogo? Como é que você fez a sua formação? Como é que você chegou a ser nutrólogo e o que você faz como nutrólogo? Então, eu fiz residência em nutrologia pediátrica e fiz Então, você fez pediatria primeiro? Fiz pediatria primeiro, depois fiz nutrologia pediátrica, depois eu fiz especialização em nutrologia, fiz especialização em terapia nutricional e segui aí um longo caminho de estudos, né? Porque a gente nunca para. Sim. Então, desde então, e atuando na docência, atuando na preceptoria da residência, atuando na preceptoria de especializações também, e atuando na clínica. Então, na clínica, a gente pode fazer o quê? Assim, a área de abrangência é muito grande, obesidade, distúrbios alimentares, dificuldade de ganho de peso, desnutrição. No hospital, então, a gente faz terapia nutricional no paciente que está internado, que precisa de uma suplementação. Eu trabalho com a Bruna em um hospital, numa UTI pediátrica, tá certo? E ela ajuda muito as crianças, tá certo? Pra vocês terem uma ideia, todo mundo tem uma visão de que nutrição do paciente internado é luxo, né? Não, é só para o bem-estar do paciente. Não é isso. Faz parte da terapia do paciente. E tem pacientes nossos em que chegam a alguma fase da internação lá em que o principal do tratamento deles é a nutrição. Quantas eles vezes, se recuperarem. né? A gente já viu isso. Muitas vezes. Tá só faltando recuperação nutricional. Só isso. Não, então, Agora é com você. Pacientes maiores que ficaram muito, muito graves, né? E agora aí se desnutriram lá dentro, né? Por uma série de fatores e tal. E agora você precisa voltar com esse paciente. Gente, sem nutrição, ele não trata infecção, ele não trata ferida cirúrgica, ele não se recupera de absolutamente nada. Então, o luxo é nosso ter a Bruna lá com a gente, né? Mas a alimentação não é um luxo, é uma necessidade. É uma necessidade, é o primeiro item da nossa prescrição. Exatamente. Quando sai a nossa prescrição... É legal você lembrar disso, porque o primeiro item da nossa prescrição é sempre a nutrição. Depois vem os remédios e o resto todo que a gente precisa fazer para o paciente. É isso. Você falou um negócio muito legal, é assim...
Bora falar de peito aberto sobre fórmulas infantis. Nós estamos aqui em pleno mês de agosto, agosto dourado, gravando sobre fórmulas infantis. Passaram por aqui já outros colegas pediatras, enfermeiras, falando sobre a importância da amamentação e do leite materno. Nós não vamos aqui contradizer nada do que foi dito. Claro, mas é indiscutível, né? Exatamente. Mas a gente tem que pensar o seguinte: e como ficam aquelas mães que não podem amamentar ou que, fato, não conseguem amamentar, ou até mesmo, por opção própria, não desejam amamentar ou que não desejam amamentar exclusivo, que elas precisam de fórmula, que vai trabalhar, enfim, qualquer que seja esse motivo. Ela precisa dar uma fórmula infantil. Não é isso? Isso. Que vamos dizer assim, vai tentar substituir o leite materno. Diz pra gente, primeira coisa, o que é uma fórmula infantil? Então, uma fórmula infantil, ela foi criada para tentar se aproximar do leite materno, né? Claro que lá nos primórdios, quando elas foram criadas, elas eram bem rudimentares. Com a tecnologia, com os avanços dos estudos, dos laboratórios, essas fórmulas elas foram se refinando, né? Para tentar chegar bem pertinho do leite materno. Já começo dizendo que está longe ainda. Estão longe, iguais ao leite materno, mas elas são modificadas para chegar a um leite parecido com o leite materno. Como que elas são modificadas? Então, elas mudam as proteínas dessas fórmulas, as gorduras e elementos que eles colocam que são encontrados no leite materno. Então, hoje em dia, a gente já sabe que tem estudos que esmiuçaram a composição do leite materno, né? Então, a gente já sabe que ali dentro tem imunoglobulinas, prebióticos, probióticos, enzimas, as proteínas são diferentes, tudo é milimetricamente feito, né, pela natureza, pelo nosso organismo, para nutrir o nosso bebê. Então, e se a gente ficasse dando leite de vaca in natura, e isso existe ainda essa prática, inclusive, né, nas camadas com menos favorecidas economicamente, né? A gente precisa avançar nessa orientação de que, na impossibilidade do leite materno, as fórmulas devem ser dadas. Existem fórmulas de todos os preços, justamente para atingir tanto as camadas menos favorecidas economicamente, quanto as pessoas que querem dar assim, o leite, a fórmula mais top, cara, entendi. Para o seu filho. Então, a gente tem essa diversidade no mercado. Você fala assim, é uma doideira, né? Você falou assim, um monte de coisa, nós vamos ter que destrinchar isso aí, senão o povo vai ficar doido. Vamos lá. Então, quando eu chego lá no supermercado, eu chego lá, tem um monte de leite em pó. Não é isso? Um monte de latas. Justamente, fica perto do leite em pó mesmo. Então, aí eu chego lá e eu começo a ver. Esse dia eu fui maluco, tô falando sério. Eu acho que tinha uma prateleira que era uma. Do comprimento quase todo do supermercado, de cima e embaixo. Eu falei, meu Deus, peraí. Aí eu começo, aí tem um monte de leite, depois tem um monte de fórmula, com um monte de número, com um monte de sei o quê, que começa lá de R$5, vai terminar lá em 400 conto uma lata. Eu falei, que é isso? Então, assim, como que a mãe vai diferenciar o que é um leite de vaca comum, certo? Do que é uma fórmula infantil. Porque a fórmula infantil, então, é um leite de vaca totalmente enriquecido e modificado. Isso. Como é que ela diferencia eles pegaram lá? Ali as proteínas, né? Tentaram colocar mais prebióticos, probióticos, uma gordura boa, que favoreça o crescimento cerebral do bebê. E aí, você, primeiro, tá perdido. Meu Deus, preciso começar uma fórmula. Qual fórmula eu escolho? Primeiro, se for um bebê recém-nascido, até 6 meses, você precisa começar uma fórmula de partida. Isso vai estar escrito na lata, assim, para a mãe se localizar? Como é que está escrito para ela diferenciar? Número 1. O número 1 é aquela fórmula que a gente chama, né, na pediatria de fórmula de partida, que é a primeira fórmula que o bebê toma. Mas assim, na lata vem escrito fórmula infantil? Vem escrito fórmula infantil. O leite comum não pode vir o nome comercial, acompanhado sempre do número 1. Certo. E embaixo está escrito fórmula de partida para lactentes de 0 a 6 meses. Tá. Como o podcast é meu aqui, eu posso tudo, não sou patrocinado com nada. Fala aí os nomes dos mais comuns do mercado. Tá
liberado. Tá liberado? Tá liberado. Então, o mais comum, assim, que é o NAN1, que hoje em dia ele chama ou NAN Confor 1 ou NAN Supreme 1, tá? Ou o Aptamil 1, Que é da outra, que é da outra concorrente, empresa. isso. E são os mais vistos, assim, no mercado. Aí tem Nestogeno 1. Nestogeno 1, que é uma fórmula também que tem um preço mais acessível, tá? E tem Milupa 1, toda a fórmula número 1 que Certo. tiver. Então tá escrito lá, fórmula infantil, de 0 a 6 meses, A número descrição da fórmula tá embaixo, fórmula Legal. infantil. Então essa é a fórmula que ele vai Isso. escolher. Ela Se for um leite, pode estar escrito leite integral em pó, Uhum. ou pode estar escrito composto lácteo. Ah, tá. Então, essas não são indicadas para os bebês. Não pode dar. Não pode Porque dar. não tem os nutrientes. Não tem precisa. indicação. Exatamente. Por quê? Porque a proteína do leite de vaca está intacta, entendeu? Entendi. Ou seja, ali dentro dessa proteína tem um monte de aminoácido que é insulinogênico, que pode causar alterações no bebê a longo prazo. Não tem toda a formulação de gorduras melhores. Não tem muito sal, entendeu? Isso pode dar uma sobrecarga renal no bebê de sódio, né? Isso pode gerar uma desidratação, gerar micro erosões no intestino, machucadinhos no intestino que podem fazer sangramentos. Isso tudo leite de vaca, né? Que eu tô falando. Isso tá falando assim, aquele leite em pó comum que eu Aquele leite compro em lá. pó, ou leite de caixinha, ou leite de saquinho. Leite de vaca. Não dá integral. para bebês. Não dá para bebês. Tem que ser fórmula. Já Então falar, mas a cansei. fórmula é muito cara, mas é para chegar até isso, até essa composição, todo esse estudo, todo esse Exatamente. processamento, teve todo um custo disso, né? Custo, estudo, processamento de indústria, né? Sim. Então, ele gera um custo isso, né? E se a gente for pensar a longo prazo, né? Se for causar o benefício esperado no seu bebê, isso Não tem preço, né? Não tem preço. Quer dizer, preço tem, custo tem, mas a gente sabe que é o que tem que se fazer, né? É o que mais se aproxima É o que mais se aproxima. do leite materno. O que não vai causar danos para aquele bebê, entendeu? Entendi. Então, os primeiros 6 meses, essa fórmula que é o número 1. Isso. Depois dos 6 meses? Depois de 6 meses, a fórmula número 2. Os mesmos nomes, fórmula infantil, só muda que vem escrito 2. E aí tem que estar atento a isso, porque a composição é diferente, é isso? Diferente, exatamente. Muda o teor proteico, os microelementos, as vitaminas, né? O ferro, zinco, porque eles são enriquecidos com isso tudo também, tá. entendeu? Todas são. Todas são. Certo. Todas as fórmulas são. Aí, vão ter fórmulas que não tem número. E aí? Ih, lascou. Tem a fórmula de soja, por exemplo. Isso é uma Ela pergunta não que eu ia tem fazer, que legal. número. Todas as fórmulas, a pessoa fala assim, não, aquilo ali é leite de vaca, mas isso aqui não é leite de vaca. Tem fórmula de soja e tem leite, leite, né? De soja. Tá. Mas assim, as fórmulas, a sua maioria, tirando essa de soja, são todas derivadas De leite de vaca. vaca. Exatamente. Tá, entendi. Claro, tem fórmulas no mercado também hoje de leite de cabra. Fórmula? Fórmula, entendeu? Que já entrou no mercado há algum tempo. Não é muito difundido, né? Mas existe fórmulas à base de leite de cabra também, tá? Tá, então ela Mas tomou leite de cabra, vaca, todo leite animal, porque às vezes tem aquele paciente que é alérgico e acha que está tomando leite de cabra, está fazendo muita vantagem. Tá. E não teve nada, doutora, com leite de cabra. Não, então ele não é alérgico, porque leite de cabra e de vaca, eles são, né, assim, a proteína, né, é muito parecida. Aí o que vai mudar são os componentes, né, ali dentro. Então você falou, primeiro semestre, fórmula número 1. Acima de 6 meses, 6 meses a 1 ano, é isso? 6 meses a 1 ano. Então, fórmula número 2. Tá, aí você falou que algumas não tem número, mas então, para que serve essas aí? Então, tem umas fórmulas que elas podem ser usadas de 0 a 1 ano, tá? Então, elas têm uma composição ali no meio termo. Uma proteína que dá para atender tanto lactentes, né, até 6 meses, quanto até 1 ano, de 6 a 1. Então, essas fórmulas, elas são fórmulas, assim, um pouco modificadas para atender alguma demanda daquele recém-nascido. Por exemplo, recém-nascidos com disquesia. O que é isso? Disquesia é aquele bebê que se espreme todo, que tem muita cólica, que tem uma sensibilidade de trato gastrointestinal maior.
Então, existem Eita, tem fórmulas... muita mãe te ouvindo aí agora, falando, eita, isso aí é pra mim, deixa eu ouvir aí, então fala lá. Tem muitas fórmulas. Os dois principais laboratórios têm fórmulas que atendem a essa demanda. Certo. Né? Criaram fórmulas que aí eles modificam a proteína e diminuem a lactose para poder atender esse paciente. Então, essas fórmulas não têm número. Então, elas podem ser usadas de 0 a 1 ano. E dá para ver na descrição da lata. Está escrito fórmula infantil. De 0 a 12 meses. Tá. Legal. A fórmula de soja também é outra. A sem lactose também. Nossa senhora, tem fórmula demais. A gente falou do primeiro semestre, que é a 1, do segundo semestre, que é a 2. Essa meio genérica aí que você falou. De 0 a 1, que é para intestinos sensíveis. Tá. Essas, vamos dizer assim, que são as fórmulas básicas que todo mundo vai utilizar. Exatamente, tá. E aí tem lá a diferença. Mas eu chego lá, tem a 1 do mesmo laboratório, tem 3 nomes diferentes, com preços diferentes, uma muito cara, uma muito barata. O que muda ali? Exatamente. Então, cada laboratório, eles querem modificar uma determinada coisa naquele leite, entendeu? Então, tem uma fórmula que, por exemplo, que é leite partida e que ela é semi-elementar. O que isso quer dizer? Que eles pegaram a proteína e quebraram ela toda para deixar essa fórmula menos alergênica, mais fácil de digerir, entendeu? Então, fizeram essa modificação. Certo. Já tem uma outra fórmula desse mesmo laboratório que ela é para atender aquele paciente com constipação, que recebe essa fórmula no intestino e prende um pouquinho mais o cocô. Certo. Então, essa daí tem um pouco mais de pré-biótico, entendeu? Então, aquilo ali vai melhorar um pouquinho mais o cocô do neném. Então, é essa tecnologia que faz essa modificação dessa fórmula que dita o preço. Outra coisa também é o tipo de gordura. Então, tem umas que tem o ômega, mas que é o precursor de uma gordura boa. E tem outras que já botam o DHA e o EPA, e o ARA. O DHA e o ARA lá. Então, ali já tem uma gordura melhor ainda, mais cara, que deixa aquela fórmula um pouco mais... Nossa senhora, agora nós demos um nó na cabeça de todo mundo. Foi um monte de nome. Então, vamos lá. Meu bebê não tá mamando, eu cheguei na farmácia, no supermercado, onde for, eu vou comprar uma fórmula, tá certo? Eu vou começar uma forma básica, sem ficar inventando moda, não é isso? Isso. Vou olhar lá a fórmula número 1, fórmula infantil, aquela que é acessível ao que eu posso pagar e vou levar para casa. Exatamente. Tá Se certo? você comprar uma fórmula que se enquadre na idade do seu bebê, que seja uma fórmula e que tenha ali um número que é adequado para a idade, já é ótimo. Pronto. Já está ótimo. O resto as filigranas, as coisas ali aumentadas, tem muito de mercado também, porque essa é uma indústria bilionária, né? Exatamente. Mundial, né? Isso. Então tem muito também de marketing, enfim, de venda. Claro que existem benefícios que a indústria coloca na fórmula que trazem benefício mesmo. O que eu estou dizendo assim, de marketing, não é mentira. Ela está te vendendo algo bom. Isso. Os meus são meio raiz. A gente tem uma lata lá de emergências, né? Graças a Deus a gente está em aleitamento exclusivo, exceto essas emergências. Você mandar para ele lá e vai, tá tudo bem, toma, e é tem bebê isso. que não aceita gosto, então Sim. tudo Outras isso. assim, quando você pega a mesma fórmula de laboratório diferente, alguns pacientes têm constipação com uns, outros têm constipação com a outra. Isso é muito individual, não é uma fórmula melhor do que a outra, exatamente. né? Isso também vai depender da resposta individual de cada bebê. Tá, entendeu? legal. Então, se quiser ir para uma fórmula mais top, que tem mais alguma coisa, orientação, converse com o nutrólogo, converse com o pediatra e discuta os benefícios e se vale a pena, é isso? Isso aí. Naquela emergência dali do início, vou comprar a primeira vez, estou desesperada, é madrugada, estou na farmácia. Isso, basta você olhar o número e ver se adequa à idade do seu bebê e comprar. Aí também, não precisa assim, meu bebê faz 6 meses amanhã. Entendeu? Eu vou deixar minha lata pela metade de número 1. Não, termina de usar, entendeu? Não é matemático o negócio. Tipo assim, eu tenho mais 2 latas em casa. Não, usa, não tem importância. Entendeu? Aquilo ali é uma adequação a mais. Tipo assim, vai ser melhor a gente fazer a transição depois, mas se der para usar ali, você tem ainda lá, você tem leite ainda, vai usando. Tá. Entendeu? Nossa, eu tenho que pegar um monte de informação que você falou e nós vamos destrinchar. Leite não, perdoe. Fórmula de soja. Quando que é indicado, quando que é contraindicado, quem é que vai indicar isso? Eu posso escolher uma de soja em vez de leite de vaca? Como é que é?
Não, quem vai indicar é o pediatra. Certo. Antigamente, era muito mais comum o uso de fórmula de soja. Hoje em dia já perdeu muito mercado, porque a gente já sabe direitinho, né, as indicações dele. Existe uma doença que a criança nasce, se ela for detectada naquela criança, ela vai precisar usar fórmula de soja porque ela não tolera nada de lactose, de galactose, na verdade. Então, é uma doença específica e isso aí vai sair lá no teste do pezinho Como e é que é o tal. nome dessa doença? Galactosemia. O teste do pezinho pega. Pega. É raríssima. É raríssima. Tá. Então, essa é uma condição, é a única condição que a gente pode usar fórmula de soja em menores de 6 meses. Ah, legal. Entendeu? Por isso que eu estou falando dela. Porque a soja ela é contraindicada até 6 meses. Do mesmo jeito que o leite de vaca, ele é contraindicado até o primeiro ano de vida. No primeiro ano de vida, né? Então, leite, hein, gente? Não confunda com fórmula. isso, leite de vaca integral, ele é contraindicado até 12 meses. Então, via de regra, eu não vou começar com fórmula de soja, não vou usar a fórmula de soja, exceto nas exceções que o meu pediatra ou o meu nutrólogo me indicar. Isso, exatamente. Tá. Beleza. Aí você falou de um negócio aí que é de quebrar proteínas. Isso. Né? Aí vou pegar 2 termos que você falou pra gente destrinchar. Você falou sobre lactose, você falou sobre proteína. Isso. E isso dá um nó na cabeça das mães. Fala alergia à lactose, intolerância à proteína, não é? Mistura tudo. Vamos lá, são 2 termos diferentes. Isso. São 2 condições diferentes que a gente precisa diferenciar muito bem. Uma coisa é intolerância à lactose. Isso. Né? Isso. E outra, alergia à proteína do leite de vaca, que é o tal da APLV que você falou. Isso. Então, fala um pouquinho pra gente o que é uma coisa e o que é outra, que são fórmulas completamente diferentes, né? Completamente. Então, vamos falar disso, porque é muito importante. Então, aí a criança usou a fórmula lá e teve X efeitos lá, e levou o pediatra julga necessário fazer uma exclusão da fórmula para excluir a proteína do leite, ele vai indicar a fórmula lá, certo? Aí, como que ele vai pensar se é alergia a leite de vaca ou se é intolerância à lactose? Primeiro, um bebê ser intolerante à lactose é muito difícil. O bebê nasce com uma capacidade de digerir e absorver isso muito grande. Por quê? Porque o leite materno é riquíssimo em lactose. Entendeu? Ele foi preparado para receber Exatamente, a lactose é o açúcar. É o açúcar do leite. Entendeu? Tá. Então, ela é um pré-biótico importantíssimo presente no leite. Ela dá caloria ao leite. Ela prepara esse intestino para a proliferação de bactérias boas. Tá? É um dos, né? Então, esse modismo que está se espalhando por aí sobre intolerância à lactose, use fórmulas sem lactose. Fake news. Mito ou verdade? É mito. É mito. Tá certo? Ah, mas o menino tá ficando constipado, estufando a barriga, muitos gases, vamos tentar um leite sem lactose. É uma tentativa, mas que não tem... Não tem. Substrato, vamos dizer assim... Não tem. Comprovação. Comprovação nenhuma. Exatamente. Então, esse bebê... Os bebês, né, nascem com uma capacidade muito grande de digerir a lactose, esse açúcar do leite, tá? Então, é muito difícil a gente achar. A gente até tem condições específicas, porque existe no mercado a fórmula sem lactose. Você vai olhar lá no supermercado, ela vende lá no supermercado, exatamente. Mas ela tem indicações para isso, tá? Que não é os pais que vão julgar essa indicação. Quem vai indicar isso é o pediatra, ou o nutrólogo, ou o gastro. Ah, sim. Tá? O gastro também atua nessa área aí. Atua. Tá. Então, Então, vamos lá. Toda forma que você vai ver, você vai ter lá uma porcentagem de lactose. Umas mais, outras menos, outras 100% lactose, outras eles misturam um pouco de maltodestrina, de amido. Que é outro tipo de açúcar. São vários tipos de açúcares. Então, açúcar não dá alergia a ninguém, tá? Açúcar é um carboidrato, entendeu? Ele pode dar uma intolerância, ou seja... Desconforto do às vezes você toma leite, se sente um pouco estufado, agora eu já tomo um pouco mais e como queijo, já fico, entendeu? Já fico... Isso aí é essa intolerância, que cada um vai ter um determinado grau. Tem gente que não tem, entendeu? Que toma lactose numa boa, come queijo. Mas, via de regra, o bebê... O bebê, não. Não tem. Não tem. Beleza. E a outra coisa, então, é a alergia à proteína. A alergia à proteína é o quê? Então, o organismo faz uma reação alérgica àquela proteína. Então, só tem alergia à proteína, gente. Ninguém faz alergia a açúcar. A gente faz alergia à proteína. A gente cria anticorpos ali, faz uma reação àquela proteína estranha. É porque ela
Porque não ela é a estranha, proteína, vamos dizer assim, exatamente. humana, né? Ela Humana. foi de vaca. Exatamente. Por mais que a indústria tenha feito modificações nas fórmulas em geral, Aham. ela não consegue tirar todas as partes alergênicas da proteína nas fórmulas comuns. Ela tira, sim, nas fórmulas específicas para tratamento de alergia. Certo. Ali a indústria trata a proteína para que ela fique não alergênica. Certo. Entendeu? Então, quem vai julgar se ele tem alergia à proteína é o Então, profissional. é o profissional. Ela vai ver pelos exatamente. sintomas que a criança está apresentando, né? Isso. Isso pode demorar. Uhum. Não existe exame, né? É tá. uma condição que se diagnostica clinicamente e se confunde muito também em algumas Fala situações. alguns sinais ou sintomas que a criança pode ter de O alergia. clássico é o sangramento nas fezes, Ah, tá. entendeu? Mas pode, às vezes, não ter sangue, mas ter muco. Aham. Pode ter distensão, refluxo, né? Então, às vezes pode confundir com o refluxo do lactente, pode confundir com uma disquesia. Então, aí tem que ter um tempo de observação E desse profissional bebê. treinado para fazer esse tipo de Para diagnóstico, fazer, né? exatamente. Uhum. Tá? E aí você falou, então o que tem nessa fórmula especial e quais são essas fórmulas, então, quando o pediatra, o nutrólogo, a gastro vai indicar? Falou, ó, seu filho tem a suspeita ou confirmação de alergia à proteína do leite de vaca. Aí Vai lá. ele vai ter que indicar uma fórmula com a proteína modificada, Certo. tá? Essa fórmula, ela pode ter lactose ou não, porque dependendo do grau de lesão desse intestino por essa alergia, Aham. às vezes até a gente tira a lactose por um tempo, para ela não fermentar muito na barriguinha Tá. do bebê, entendeu? Então, o que vai mudar? Então, eu tenho no mercado fórmulas extensamente hidrolisadas. Pensa na proteína como um colar de pérola. Uhum. Né? Então, na fórmula número 1, número 2, essa proteína, esse colar de pérola, ele está inteiro, Certo. tá? Algumas até parcialmente hidrolizados, ou seja, algumas até, eles têm esses colares um pouco fragmentados. São das pedaços pequenos, né? maiores, assim, não a proteína não tá- inteira, não- o colar não está tá inteiro, inteiro. mas está tipo assim, pulseiras. Ah, beleza. Entendeu? Não tá um Entendi, colar, mas entendi, tá umas pulseiras. entendi. Mas já na fórmula extensamente, essa proteína, as proteínas estão em di ou tripeptídeos, ou seja, ali a gente tira totalmente não, quase totalmente a chance do organismo encontrar pedacinhos alergênicos da proteína. Entendeu? Entendi. Ele não reconhece. É uma, 2 ou 3 continhas só do colar de juntinhas pérolazinhas ali. juntinhas, exatamente. Elas estão em duplas ou em trios. Então ele quebra a proteína, Quebra trata essa bastante. proteína, ela continua com a função dela de proteína. Isso, entra todas as proteínas, mas elas já entram quebradas. Elas não causam alergia. Exatamente. Tá bom, vai lá, pode rasgar o pé, pode E falar aí- os nomes aí no mercado. Então, aí é o Pregomin Pept ou Alfarré, Essas são as... extensamente hidrolizados, ou seja, os colarzinhos de pérolas já estão fragmentados, as pérolas estão em duplas ou trios. Aí a diferença pro Neocate. O Neocate já é a fórmula, ou o Alfamino, da Alfamino. Nestlé, eles já estão com as pérolas únicas, entendeu? Seria mais, é lá da ponta, É tipo então. assim, não tem como você achar mesmo nenhuma proteína ali dentro. Não existe proteína, só pérolas soltas. Só aminoácidos. Só aminoácidos, exatamente. Então, assim, é o fim da linha. Certo. Depois E dele, outra, não de tem mais novo, nenhum. Tem crianças, então, que não precisam ir até o fim da linha. Elas têm um grau de alergia que elas param nessa primeira fórmula que quebrou um pouco. A grande maioria. Certo. A grande maioria vai responder na fórmula que tem as pérolas em duplas ou trios. São quebradinhas ali. Quebradinhas, E aí, para exatamente. chegar no fim, na última, só se ela tiver uma alergia grave, mas quem vai Grave. conduzindo isso de novo? Também. Ou é o pediatra. Aí essa criança já passou até para o especialista, né? Às vezes o pediatra até precisa de ajuda mesmo. Uhum. Pro gastro ou pro nutrólogo ou pro alergista conduzir isso para fazer, conduzir, decidir a fórmula certa, decidir o tempo de uso, né? O tempo de reapresentar a fórmula com a proteína então intacta. ela não vai ter isso pro resto da vida, não. Não, Ah. não. Então, ela não vai ter isso pro resto da vida. Geralmente, por volta de 1 ano de idade, 90% das crianças já estão livres da alergia. Elas respondem na transição, que legal. né, na transição
que volta, né, para a fórmula. Então, do mesmo jeito que o profissional foi caminhando lá para a ponta daquela fórmula, ele vem voltando, fazendo o caminho inverso. Aí, na volta do caminho inverso, a gente usa muito a fórmula sem lactose. Se esse bebê, por exemplo, usou o pregominho ou o alfarrê, que são as fórmulas extensamente hidrolisadas sem lactose, quando a gente vai reintroduzir a proteína, a gente tem que reintroduzir... A gente faz uma modificação, que é reintroduzir a proteína. E se você distender a barriga, você não sabe se foi da proteína, se porque está com tolerância à lactose. Aí a gente reintroduz com a fórmula sem lactose, depois a gente bota a fórmula de segmento, né, que geralmente a criança já tem por volta de 1 ano, aí a gente volta e faz esse caminho inverso. Depois leite de vaca acima de 1 ano. Legal. Prematuro, existe fórmula específica? Existe fórmulas específicas, mas elas só são usadas dentro da UTIM. Ah, tá. Não tem mais. Antigamente existia. Né? A criança às vezes ia de alta e continuava a fórmula de prematuro em casa. Hoje em dia não. Hoje em dia prematuro só usa a fórmula dentro da UTIM. Fórmulas, aí a gente tem 2 tipos, a de prematuro e a transição, a fórmula de transição. Que aí ele usa ali perto da alta, mas ele vai de alta com fórmula de partida. Ah, entendi. Entendeu? Então, esse prematuro a gente só vai indicar lá nos hospitais que não tem o banco de leite para dar o leite humano pasteurizado. Que trabalha no hospital, a gente sempre prioriza o leite materno. A gente faz, né, ordenha... Beira leito, exatamente. A mãe tira o leite e a gente já, no instante que ela tira, a gente já faz aquele leitinho. Só realmente quando não tem disponível o leite, seja ele do banco de leite, seja ele da mãe, que a gente vai lançar a fórmula. Isso, que às vezes as mães estão internadas, né? Às vezes elas não estão ali naquele momento, aí a gente lança a mão da fórmula de prematuro. Legal, tem fórmula para tudo, né? Pra tudo. Refluxo, tem fórmula para refluxo? Como é que então, a fórmula para refluxo ela é uma fórmula espessada. Ela tem espessante, que alguns espessantes espessam na mamadeira. Quando você prepara a fórmula, ela já espessa ali. Então, aquele bebê já mama uma fórmula espessada, né, com aquela viscosidade para evitar mecanicamente mesmo o refluxo ali. E outras espessam com o pH do estômago. Então, só quando bate lá no estômago que ela vai engrossar. E aí ela não volta, entendeu? Então, tem essa... Mas aí também, quem vai indicar isso é o pediatra. Ah, legal. Tá? Ó, vou te falar qual foi o meu contato com fórmula infantil pessoal, assim, minha experiência de vida. Ó, não briga comigo não, hein? Se eu tiver feito muita besteira, sei lá. Por que você não me ligou? Bruno, qual fórmula escolhe? Olha só, vamos lá. Caio, nosso primeiro. Nós, graças a Deus, conseguimos ficar em aleitamento exclusivo até os 6 meses, aumentou até os 2 anos. Caio e Levi tá seguindo o mesmo caminho. Mas no início, nas 2, 3 primeiras semanas, ela teve muita dificuldade, os dois, tá? Então, nas emergências, nós tivemos que lançar a mão de complemento. Caio nasceu baixo peso, fez hipoglicemia, uma série de coisas. Então, fomos para casa translactando. Estou explicando para quem quer translactação. Bebê vai mamar no peito, não é isso? Isso. A gente coloca uma sondinha junto do bico do peito, a pontinha dele, e a outra pontinha está mergulhada dentro do copinho onde está o leite. O bebê suga o peito e suga aquele leitinho. É uma gambiarra. Beleza, fiquei 3 dias com ela internada. Sou pediatra, pô. Sou pediatra. Fiquei lá fazendo a translactação com ela, fomos para casa. Bateu a noite. A gente tava cansado. Ela exausta. O moleque parava de chorar, ela não conseguia amamentar, eu já não conseguia mais translactar. Quer saber? Desci na farmácia 24 horas, comprei uma lata de leite, fórmula infantil até 6 meses, número 1, tá certo? Número 1, Fique isso bem aí. claro isso. E comprei logo uma mamadeira. E aí, Bruno? Vai brigar comigo? O início é muito complicado. Assim, a gente tem que avaliar caso a caso, tá? Então, é um paciente, né, uma criança, um bebê, que vai receber complemento, é uma hipolactasia, a mãe realmente tem uma produção ruim, ela vai precisar complementar. Tá decidido que ela não tem volume suficiente por N problemas, N motivos. E que a gente vai manter aleitamento até onde der. Certo. Então, assim, a gente tem que avaliar caso a caso. Então, é preciso ficar só... tentando só aquele bico do peito, né? Por que não fazer um bico de chuca? Tá, quais seriam as opções, então? Ela vai ao peito. Ou aquela mãe ou a gente sabe não vai amamentar. Que não vai amamentar, não então. Tem porquê fazendo translactação em copinho. A não ser que ela tenha o desejo
Não é isso da sensação do bebê mamando, mesmo que ela não tenha uma produção, e aí vai ficar translactando. Que é exaustivo. E Exaustivo. você falou muito bem, assim, a translactação é uma manipulação que você tem que fazer, tem que ter sonda, entendeu? Tem que ter tudo material. De madrugada, É brabo. A gente sabe que um puerpério é um período complicado. Nossa senhora, né? é muito cansativo. Por exemplo, a gemelar, você vai querer insistir ali naquela amamentação, né, dos dois, exclusiva no peito. Assim, gente, a gente não está falando que é para você tirar o bebê do peito. Nós estamos falando nas situações em que o peito não foi a única via de alimentação da criança. Ela precisa usar a fórmula, precisa complementar. Então, a gente tem a opção de fazer essa translactação, dar num copinho, né, e dar direto na mamadeira, na chuca, né? Então, o copinho também tem que ter uma técnica, Isso, tem que ter treinamento pelo risco de broncoaspiração. Isso aí. Tá bom. Verdade ou mito? Mamou na mamadeira uma vez, nunca mais pega no peito. Mito. Eu digo de experiência própria, tá? Então. Os meninos mamam na mamadeira nas situações de emergência, volta pro peito, transiciona super bem, não tiveram problema nenhum com isso. Confusão de bicos, né? A famosa confusão de bicos. Ela pode existir? Pode existir. Exatamente. Isso é muito de criança para criança. Não é uma regra. Não é uma regra. A gente sabe assim, quanto mais precoce a introdução do bico, né? Aí vai ser difícil mesmo. A criança ela vai para o peito e ela vai realmente confundindo, porque o jeito de sugar o bico da mamadeira é diferente do jeito que suga o bico do peito. Então a gente percebe que a criança fica um pouquinho ali confusa na hora que abocanha a mama, mas ela se acerta, entendeu? Agora, se isso for muito frequente, né, o uso da mamadeira for muito frequente, claro que cada vez que o bebê for no peito, ele pode fazer uma confusão maior e até recusar, né? Mas é isso que a gente tem que avaliar, caso a caso. Entendeu? Então a gente tem que botar na balança. E existem bicos diferentes, de abertura diferente. Tem para recém-nascido, tem para bebê maior, porque o fluxo é maior, o fluxo é menor. O formato então, assim, do bico. De novo, nós não estamos estimulando o uso de bicos artificiais, de mamadeira, nada disso. Mas para você que precisa lançar mão disso, então saiba que existem no mercado diferentes mamadeiras, diferentes bicos, que tem o fluxo, uma sai mais, outra sai menos. Né? Isso, que tem o número lá. Isso, então tem também diferenciado pela idade do bebê. Tem. Então, converse com o seu pediatra, tá certo? Não fique perdido ou comprando. Eu comprei logo 3 que eu falei, vou testar. Entendeu? Então, eu sei quais que são melhores, qual que ele se adaptou mais. Né? Então, uma saía pouquinho, para recém-nascido era bom, mas depois ele ficou bravo, ele quer que saia mais. Entendeu? O fluxo aumenta. A amiga indicar também não vale, porque cada bebê... É diferente. Deu certo com o bebê da sua vizinha, da sua amiga, ou com o seu primeiro filho, e no segundo já não é igual, entendeu? Então, é isso. Eu vou contar a minha experiência. Então, a minha primeira filha, que está com 10 anos agora, ela nasceu termo limítrofe. E ela nasceu pequena. E ela não abocanhava de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu fiquei na maternidade. Eu trabalhava em UTIM na época. Nossa. E tive meu bebê numa parte onde eu trabalhava. Em todas as minhas... No hospital aqui da nossa região, né? As técnicas de enfermagem foram até o meu quarto me visitar e me ajudar a colocar minha bebê no peito. Minha filha, criatura, não mamou de jeito nenhum. Eu tive alto com ela perdendo peso e ela não mamava. Ela até tomou 1 ou 2 complementos na maternidade. Mas eu fui para casa e falei assim, eu estava cheia de leite, eu já tinha tido apojadura, porque ela ficou na fototerapia, então eu tive alta com 4º dia de vida. Então eu já tinha tido apojadura. Leite você tinha? Leite eu tinha. Eu falei, essa menina vai mamar. Então ela foi mamar mesmo, acordar para a vida, que eu falo, com 6 dias de vida. Então eu aguentei ela ali, eu ia todo dia lá para pesar. E olhar que terice. E eu olhava para a cara da pediatra, minha colega, e ela falava, e aí, Bruno, você está dando complemento? Eu falei, não. Calma, ela vai pegar. Então, ela mamava super pouco. Então, há 6 meses, eu lembro do 6º dia de vida, ela acordou para a vida. E aí começou pegou, a sugar. desembolou. E ganhou 1,5 kg. Né? Em 3 semanas, porque na consulta de primeiro mês, ela estava com 1,5 kg. Mais gordinha do último peso que a gente tinha. Então, é assim, entendeu? A gente tem que ter, às vezes, paciência, esperar. Eu poderia ter me desesperado
né? Se eu fosse leiga e dado fórmula, ou se eu estivesse muito cansada, mas eu tive muito apoio, né? Isso, todo mundo que eu trago aqui para falar sobre esse assunto fala, gente, precisa de mais de apoio. Tanto da rede de apoio familiar, quanto da rede profissional. Porque assim, você já era pediatra, você já trabalhava com isso, né? Você já era nutrólogo, tinha todo esse conhecimento, você sabia manejar. Mas a mãe que está desesperada nesse momento, calma. Ouvir de alguém, assim, calma, vai dar certo, vamos insistir um pouquinho mais. Não se sinta desesperada, nem culpada. Se você precisar alimentar seu bebê com fórmula. Exatamente, porque às vezes é o cansaço que bate, às vezes é uma depressão pós-parto. Cada realidade é uma. Então, às vezes, realmente não rola. Por exemplo, a gente faz lá maternidade de alto risco, lá no Hospital das Clínicas. Eu tenho mães que não podem, elas têm contraindicação de amamentar. Por doenças, por medicações. Isso. Tá certo? Então, assim, a gente apoia ao máximo a amamentação, mas aquela que não amamenta, a gente vai continuar dando o mesmo apoio, o mesmo suporte. E que ela não se sinta culpada. Exatamente. Entende? E importante é você criar o vínculo com o seu bebê. Exatamente. Naquele momento que você está dando a fórmula, olhar olho no olho, acariciar. Pele com pele também. Ah, mas eu dou fórmula. Tira a blusa, deixa o seu bebê em contato com a sua pele, ouvindo seu coração. Tenta priorizar você dar a fórmula, porque muita gente fala assim, dar a fórmula qualquer um pode dar. O pai, a avó, a tia. Eu tenho uma amiga que fala isso, falou assim, no dia que eu vi que a minha família inteira estava dando a mamadeira pro meu filho, me deu uma agonia, assim, eu peguei meu bebê e falei, deixa que eu dou. Pegou, por quê? Porque aquilo ali foi rolando, Aquilo era o amamentar dela, vamos dizer assim, o momento dela de ficar com o bebê e de criar vínculo, de criar o vínculo, e ela estava, tipo, cansada, querendo descansar, e foi entregando, e cada um dava, mas ela pegou para ela e falou, não, eu que vou dar. Então, aquele momento se tornou um momento de criar o vínculo, igual a gente faz quando a gente amamenta. Sim. Então, eu acho que isso é importante. Tem até uma foto que está rolando, todo mês de agosto rola, uma foto da comemoração do mês do Agosto Dourado, que é uma mãe amamentando, uma mãe dando mamadeira e uma mãe com um bebezinho no colo, com a gastrostomia, dando a dieta por gastrostomia. Então, quer dizer assim... Gastrostomia é um dispositivo que, para bebês que não podem mamar, não podem engolir por qualquer motivo aí que o impeça, então é feita uma pequena cirurgia, colocada uma sondinha direto no estômago pela pele, na barriga. É isso? Então, isso. Tem bebês que ganham gastrostomia ainda muito jovens. Sim. Então, é a inclusão de todas as mães com o cuidado do seu filho ali, da mesma forma, que elas não se sintam culpadas, que elas se sintam acolhidas e incluídas. Não é isso? Exatamente. Ó, essa conversa foi legal e eu tenho certeza que vai bombar, porque era dúvida de muita gente. Cara, muitos amigos perguntando, Cris, pelo amor de Deus, leva alguém lá para falar de fórmula, porque nós estamos muito confusos. Eu acho que você trouxe muita informação, muito conhecimento, que não dá para esgotar aqui nesse não dá, nesse nosso pequeno tempo que a gente tem aqui. Nós tentamos fazer assim, uma pincelada, né, nas fórmulas. Vou convidar o pessoal que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal e a gente pode continuar por lá. No YouTube, Ped Moleque, ped.moleque. Vocês vão deixando nos comentários, que eu vou chamar a Bruna na resposta, tá? Pelo Instagram também, @pedmoleque, ped.moleque. E a gente pode continuar essa discussão lá. Joguem as dúvidas de você lá. Isso. Tá certo? Joguem as angústias de vocês, que a gente vai conversar com vocês por lá. Como que foi, né, esse início da amamentação? Se foi traumático, se foi tranquilo. Se estou precisando usar fórmula, me ajuda aí, vai lá que a gente vai ajudar. Mas tenha sempre a sua rede de apoio familiar e a sua rede de apoio profissional. O seu pediatra é onde você vai se apoiar, não é isso? Se ele precisar de ajuda por alguma coisa específica, do nutrólogo, da gastro, da alergista, ele vai te encaminhar. E vocês vão caminhar juntos, não é isso? Exatamente. Bruna, eu gostei demais da nossa conversa. Nós estamos chegando ao fim. Foi ótimo. O tempo passou que eu nem vi. Tanta coisa legal que a gente falou. Queria que você deixasse, então, a sua mensagem final para as mamães que não conseguiram amamentar e que estão precisando usar a fórmula infantil. E deixasse seu contato na rede social, que eu quero te achar. Então, para mim, assim, foi um prazer falar disso. Eu acho que a gente tem que falar desse assunto, deixar de ser tabu, porque existem as situações em que realmente não flui, a amamentação não vai, por vários motivos. Então, não se culpem. Eu acho que é importantíssimo vocês terem a consciência de que vocês prezam pelo melhor. Vocês estão ali prontas para oferecer o melhor. Que seja o leite materno, que seja a fórmula, mas tenham
noção de que vocês querem criar o vínculo, é o carinho, é o afeto, é o contato, é oferecer o melhor para o bebê, e é isso que vale, entendeu? Maravilha, muito bom. Então, meu Instagram é Tanure Bruna, né? Tanure? Tanure Bruna, tudo junto. Certo, maravilha. Bruna, muito, muito obrigado. Foi ótimo, adorei a nossa conversa, certo? A gente vai continuar a conversa lá nas redes sociais e lá no hospital, que você continua me ajudando muito. E vamos outros temas. Porque... Volta aqui depois pra gente falar de outros temas, porque não para, tá? A sua especialidade, ela é muito rica para falar dessas coisas. As mães têm muitas dúvidas, né? Tem, nossa, muitas mesmo. Estou à disposição. Beleza, ó, pega um pé de moleque pra você. Claro. Que ótimo. Galera, muito obrigado pela companhia de vocês até aqui. Esse foi mais um episódio do Pé de Moleque. Nós estamos no YouTube, no Spotify e no Instagram. Na íntegra você vai assistir no YouTube e no Spotify em ped.moleque e no @ped.moleque. Lá no Insta a gente coloca os cortes e a gente continua esse papo por lá. Se esse vídeo foi legal para você, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal. A gente se vê no próximo Pé de Moleque. Tchau.